Muito obrigada. Que bom que você está aí nos acompanhando pela TV, pelo YouTube, na internet, pela rádio. É muito bom estarmos juntos em mais um programa da Seitianoye para estudarmos a verdade Homem Filho de Deus com alegria, não é? Com esperança, com satisfação em estarmos vivos, né? Com sentimento de gratidão por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo da verdade. Muito obrigada, é sempre uma alegria, né? Podemos estudar os livros da Seitianoye e hoje, então, nós vamos estudar o livro Assim se Concretiza o Bem, do professor Seiichi Taniguchi, né? E esse livro nos ensina, né, sobre a mente. O livro todo, né, ele percorre nos ensinando sobre a mente e justamente nós vamos estudar sobre a mente que esculpe o corpo carnal. A mente esculpe realmente o corpo carnal. A mente determina as manifestações no corpo carnal. E a gente vai estudar essa relação de mente e corpo com alguns casos que nos permite, então, na palestra de hoje, ok? A gente vai começar aqui com a experiência de Tom, uma experiência de uma criança de 9 anos de idade que o professor Seiichi Taniguchi, que é o autor deste livro, ele vai nos explicar pela experiência desse menino, não é? O que a medicina comprovou e exatamente o que a Seitianoye também já nos ensina. Aos 9 anos de idade, Tom engoliu sopa fervente, a qual queimou o esôfago, obstruindo totalmente a passagem dos alimentos. Sem poder se alimentar pela boca, ele foi internado na Universidade de Cornell, onde abriram um orifício no seu ventre, através do qual introduziram um tubo que levava alimento direto ao estômago. Olha, né, que coisa mais séria que aconteceu com esse garoto de 9 anos. E aí, o que será que a mente tem a ver com tudo isso? Né? Ou como, através dessa experiência, os médicos comprovaram essa relação de mente e corpo. Então, vamos continuar. Ele tomou sopa fervente, né? Então, o esôfago foi queimado, foi aberto no ventre dele, então, um orifício para que pudesse entrar os alimentos para ele. Ok? E aquilo ficou aberto nele, tá? E foi feita, então, uma cirurgia para isso. Mas essa operação, essa cirurgia foi mal feita e aumentou demais o orifício, de maneira que a membrana mucosa do estômago começou a aparecer fora do ventre. Quando Tom fazia força na barriga, essa membrana avançava mais ainda para fora e tornou-se alvo de fácil observação, não é? Como nada é por acaso, o que será que eles observaram, não é? Aproveitando a oportunidade, o Dr. Wolff passou a estudar a influência que a emoção de Tom causava na coloração, na secreção, né, do estômago do menino. O que é, quando determinada emoção que ele tinha, o que acontecia, né? Então, como estava lá, né, o ventre com o estômago, né, meio exposto, né, através do orifício do ventre, dava para o médico observar tudo isso. Descobriu-se assim que quando Tom se sentia inseguro por longo período ou quando se encolerizava, a mucosa do estômago ficava congestionada, chegando a apresentar típico sintoma de ulceração com sangramento de tecido. Então, olha que interessante, né? Quando ele ficava inseguro, encolerizado, né? O estômago, então, ficava congestionado com sintomas de ulceração, né? E até sangrava o tecido do estômago. E assim, então, o Dr. Wolff tirou fotos desse fenômeno e essa experiência tornou-se mundialmente famosa por ter comprovado claramente que a úlcera estomacal é manifestação do estado mental da pessoa, né? E hoje
aqui escrito em 1974, né, esse livro, ninguém nega que esse tipo de doença nasce do conflito emocional ou da insegurança mental, tendo até sido apelidada de doença de executivo, não é? É muito comum, né? A pessoa tem úlcera, fala doença de executivo, porque é estresse, não é? É preocupação exagerada, não é? Então, assim, aquela apreensão muito grande, não é? E que causa a úlcera. Mas na época, né? Então hoje, né? Hoje já é muito comum falar úlcera é problema emocional. Não só úlcera, né? Muitos outros problemas. Então hoje já é comum. Mas na época, essa experiência do Dr. Wolff, que ficou conhecida mundialmente, né? Constituiu uma novidade, né? Para todo o campo aí da medicina. Refletindo melhor, torna-se claro que esse fenômeno não tem nada de antinatural. Para nós, né, que desde 1930 que surgiu a Seitanoye, que a gente já vem estudando, a gente já, né, consegue perceber que não tem nada de antinatural nem de misterioso, né, nessa descoberta. Já dissemos que a mente da pessoa se manifesta na expressão do rosto, né? O rosto reflete a mente. Né? Mente alegre, rosto sorridente. Mente triste, rosto fechado, sisudo, não é? Mente crítica, um rosto mais duro, mais severo, não é assim? Até os olhos, né? Parece que aquela mente mais dura, mais crítica, né? Manifesta nos olhos, né? Então em todo o rosto. Então o rosto ele expressa, né? Tudo que está na nossa mente. Mas o rosto não é o único local de manifestação da mente. Não é só no rosto que manifesta a mente. As mãos, os pés, etc., também manifestam de alguma forma o estado mental. É interessante, né? Porque uma vez, logo que eu me casei, aí meus cunhados, né, a irmã do meu esposo com o seu marido, marcaram de ir em casa para um jantar. E era a primeira vez que eu estava fazendo um jantar para eles, né, recém-casada, e eu queria fazer o melhor e servir o melhor. Gente, eu fiquei tão apreensiva, né? Tão apreensiva. Então, a minha mente ficou tão assim, né? Preocupada em dar o melhor, em servir o melhor, que aconteceu um fenômeno comigo, assim, nossa, muito grave, né? Eu comecei a ficar tão apreensiva, porque já estava chegando a hora, né? E a comida não ficava pronta, e não ficava pronta, né? E aquilo não estava do jeito que eu queria. Eu comecei a ficar tão apreensiva que meu corpo inteiro começou a formigar, a minha pressão caiu e as minhas mãos, os dedos das minhas mãos começaram a endurecer. Começaram a endurecer, os dedos dos meus pés começaram a endurecer. Eu fiquei totalmente dura, as mãos e os pés duros, né? E fiquei branca e eu não conseguia andar. Eu estava sentada e começou a endurecer, e meu marido fazia massagem na minha mão, né? Porque com a mão endurecida eu não podia cozinhar mais. E aí, de repente, me deu um alívio. Apesar dessa manifestação que eu estava tendo, porque eu tive uma grande ideia. Eu falei para o meu marido, liga para sua irmã e fala que eu estou assim e não dá para eu recebê-los hoje. Aí, logicamente, meu marido fez isso, né? Ligou. Sabe o que a minha cunhada falou? Não, fala para ela não se preocupar, a gente vai assim mesmo. E aí não teve jeito, né? Eu tive que melhorar, né? Para continuar o jantar. Gente, mas foi muito interessante. O que é a mente, né? A mente que não queria receber, preocupada em dar o melhor, não por nada, em dar o melhor, né? Mas fez com que endurecesse minhas mãos, meus pés, eu não podia fazer. Aí, como minha cunhada vinha mesmo, tá? Eu e meu marido orar, começou a mentalizar as palavras da oração, né? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, visualizando essa imagem verdadeira, né? Que somos nós, né? Perfeitos, maravilhosos e saudáveis. E assim, com a graça de Deus, meu corpo voltou totalmente ao normal, terminei o jantar, sobremesa e deu tudo certo, né? Mas foi uma experiência, né, marcante na minha vida.
Como que a mente tem uma influência tão grande, né? Diz aqui então o professor Seiichi Taniguchi, os graciosos movimentos de uma mão feminina podem manifestar com eloquência o seu estado de espírito. O cão demonstra alegria com a cauda, né? Mas da mesma maneira o ser humano também demonstra seu estado mental através de todas as partes do seu corpo. Como então, né? Voltando aí ao caso do Tom, né, que quando ele ficava nervoso, o estômago dele apresentava, né, sintomas de ulceração, diz aqui o professor Seiichi, o estômago é chamado também de segundo rosto. Né? Ele reflete o pensamento da pessoa. O modo de expressar se faz através de sintomas semelhantes, como simbolizasse a própria mente, pois é assim que deve ser a expressão. Né? A experiência de Tom comprovou que a mente colérica causa congestão sanguínea no estômago, da mesma maneira que no rosto, e por fim se manifestou em forma de doença gástrica. É fantástico a gente aprender isso, não é? Porque a gente percebe que se a gente mudar a mente, o nosso corpo vai se transformar, não é? Então basta mudar a mente. É fácil? Não, não é fácil, mas o Filho de Deus não faz o que é fácil, né? O Filho de Deus faz o que ele consegue fazer, o que é possível fazer. E transformar a mente é possível para o Filho de Deus. Exige esforço, sim, exige esforço, mas é possível. Provavelmente ocorre o mesmo com relação ao útero no caso da mulher. O útero pode ser denominado de terceiro rosto da mulher. Então, daqui a pouquinho a gente vai estudar como que a mente influencia no útero da mulher, né? Antes disso, então, gostaria que você ouvisse uma dica aí do programa da Seiichi Noena TV e em seguida nós voltamos com esta nova experiência. Muito obrigada. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Noena TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muito bem. Então, voltando, não é? O rosto expressa a mente. O segundo rosto é o estômago. Né? Então, é muito comum a pessoa com a mente conturbada, com a mente aflitiva, né? Ela ter dor no estômago. Né? A mente crítica ter dor no estômago é muito comum, porque o estômago é considerado o segundo rosto. Né? É o segundo local onde mais a mente exerce influência, onde mais é expressada a atitude mental, a vibração mental da pessoa. Mas no caso da mulher, existe também o terceiro rosto, né? Que é o útero. Tá? Então, tem inúmeros relatos que comprovam, né, que a mente em desarmonia, né, da mulher, principalmente com o marido, promove, então, a doença no útero. Tá? Também a mulher que não tem o seu marido, né, mas também tem problema de útero, a causa é a desarmonia com o pai, né, porque o marido é a continuidade do pai. Então, problemas com o pai, problemas com o masculino, né? Surge problemas em órgãos genitais femininos. E da mesma forma, o homem, né, em desarmonia com a mãe, em desarmonia com o feminino, ocorre também doença na sua parte genital. Tá? Porque o genital simboliza, né, o feminino, o masculino, a manifestação aflorada, né, do gênero. Então, acaba refletindo, ok? E aí, então, podem dizer, né, fiquei com câncer no útero, apesar de nunca ter pensado nessa doença. Afinal, se o câncer no útero é reflexo da mente, mas eu não tinha nada na minha mente, né, nunca estava pensando, né? Mas aí o professor Seiichi fala, não, mas não é questão de pensar em ficar doente, né?
é o estado emocional que entra na mesma vibração da doença e faz com que ela se manifeste. O estado emocional de desarmonia que causa a doença. Então, você não precisa pensar em ficar com câncer, porque ninguém vai pensar isso, né? É natural que ninguém pense, eu quero ficar doente, ou eu quero ficar com câncer, não é? Mas a mente que está em desarmonia com as pessoas, que está odiando as pessoas. E o que significa câncer? Câncer são células que se separam das demais. E ao separar-se das demais, adoecem e provocam tumores. Tá? São células que estão separadas. É símbolo do nosso sentimento de separar-se dos outros, separar-se em desarmonia. Não quero ver, não quero pensar naquela pessoa. Né? Então, aquele sentimento de mágoa profunda, de raiva, de ódio com relação à pessoa, né? Uma determinada pessoa, que faz com que a nossa mente se separe dessa pessoa. Então, o corpo, que é reflexo da mente, também provoca as células que se separam e formam tumores, ok? Eu tenho em mãos aqui o livro A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 1, né? E esse livro é do mestre Masaru Taniguchi, que foram palestras que ele escreveu quando ele esteve no Brasil. Então, é um livro bem interessante para nós brasileiros, né? Nos dá uma alegria de ler um livro de palestras que ele proferiu no Brasil. E ele nos contou, então, na sua vinda aqui ao nosso país, um relato, né, que eu vou passar aqui, tá? E antes, né, de contar esse relato, você que está vendo que a gente está utilizando esse livro, Filosofia da Verdade, né? Assim se concretiza o bem, são livros maravilhosos do Seiichi Noye e inúmeros outros livros, você pode estar encontrando no site da Seiichi Noye, sni.org.br/livraria virtual. Tá? Então, nesse site, você vai encontrar, né, através da livraria virtual, todos os nossos títulos, você vai poder encomendar pelo site. Também você pode ir até uma associação local perto da sua casa, mas se você não sabe onde fica, liga para nós, tá? Do telefone fixo no 0800 770 2600 ou de um celular, por favor, né? 0 operadora 11 50 74 41 80, ok? E quem está aí nos acompanhando pela TV ou YouTube sempre vai estar passando também, né, essas informações para que você entre em contato com a gente. No livro, então, A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 1, o mestre conta, né, o professor Masaru Taniguchi, o fundador da Seiichi Noye, um caso de uma senhora que contraiu justamente câncer no útero. Essa senhora, ela estava casada, né, com um general de exército e ele, então, né, era uma pessoa que foi educada de uma forma muito rígida. E ela era professora de ikebana, que é a arte, né, de arranjos florais. Tá? E ela voltava para casa depois das aulas que ela dava de ikebana num determinado horário. Mas certo dia ela atrasou-se cerca de 1 hora. Né? E já estava escurecendo, apesar de ainda ter uma certa claridade lá no interior da casa dela, a sensação de quem vem de fora e entra na casa é de total escuridão. Então, quando ela chegou e viu aquela escuridão dentro da sala e viu o marido lendo, ela, tipo, que deu uma bronca, né? Advertiu o marido, né? Mas como que você está lendo no escuro? Né? E quer dizer, ela já chegou esbravejando, criticando o marido que estava lendo no escuro, né? Na verdade, né, ela, quando entrou na casa, esperava que o marido estivesse pelo menos cozinhando arroz, já que naquele dia ela tinha chegado um pouco mais tarde, né? E ela também manifestou isso, né, que esperava que ele estivesse cozinhando arroz, né? E aí o marido, meu Deus, né, estava lá lendo, preocupado. A pessoa, quando está preocupada, nem lembra de acender a luz, né? Está tão absorta na preocupação que ele estava lá preocupado, minha esposa que não chega, né? Aí, ele preocupado, ela chega e fala que ele está lendo no escuro, fala que ele não está fazendo arroz. Como que será que foi a atitude desse marido? A pior possível, né? Esbravejou também com a esposa, né? E
e disse a ela: você está me mandando cozinhar? Eu devo cozinhar para você enquanto você ensina ikebana? Se é assim, pare de ensinar. Né? Então, lógico que foi a reação dele, né, diante da crítica da esposa. Mas, na verdade, a esposa também não estava dizendo aquilo, tipo, criticando, mas acho que até uma forma de dizer, não precisa preocupar, né? Você já podia ter feito arroz, né? A gente já chegar, não precisava preocupar tanto. Também foi uma forma dela dizer para o marido que estava tudo bem. Só que a comunicação, principalmente marido e mulher, é algo muito delicado. Né? Nem sempre são bem entendidas essas comunicações. Então, o marido não recebeu bem a palavra da esposa, a esposa também não recebeu bem a palavra do marido. E, logicamente, a partir desse dia, aquela casa ficou um inferno. Né? Então, ela disse o seguinte: você está me dizendo para parar de ensinar ikebana? Faço isso por prazer, por amor à arte. Se você está me mandando parar, eu paro. Mas, em compensação, eu vou perder a alegria de viver e vou adoecer. Né? E assim, meio que ela chantageou o marido e, sem querer, né, ela estava usando o poder da palavra. Né? A mente em desarmonia criou com a força da palavra a doença. Já que ela não podia trabalhar, vou ficar doente. E assim aconteceu. E ela realmente ficou adoentada. Né? E ela começou a ter assim, muitas dores, tá? Nos órgãos dela, genitais, né? E consultou um médico. Não pôde afirmar com certeza o que estava acontecendo com ela, mas, na verdade, ela estava sofrendo de câncer no útero. Né? Essa doença faz exalar um cheiro característico e ela tinha corrimentos extremamente mal cheirosos, começou a sentir dores no ventre e, por fim, não conseguia mais ficar em pé. Né? E nós tivemos, né, hoje se encontra no plano espiritual, mas um grande professor da Seicho-no-ie, que antes de se dedicar só a Seicho-no-ie, ele foi um médico ginecologista, o Dr. Katsumi Tokuhisa. E o mestre, então, consultando o Dr. Katsumi Tokuhisa, ele disse o seguinte, que quando a mulher já começa a ter as dores nas pernas, é que o câncer já tomou todo o útero, né? E já está na fase terminal do câncer de útero. Né? Então, foi assim que esse preletor médico ginecologista explicou para o mestre. Né? Então, ele explicou assim, o tumor ele cresce tanto que ele começa a pressionar as pernas e por isso essa dor, né, nas pernas. E até imobilizando, né, as pernas. Muito bem. Então, ela soube, né, da gravidade da doença e ela disse para o marido, parece que eu estou com uma doença muito grave e eu gostaria de realizar exames, né? Porque até então ela estava supondo a doença dela e o marido também, mas eles não tinham feito ainda exames médicos, tá? E ela pediu então para o marido levá-la ao hospital, tá? Mas seu marido respondeu então ríspido, você quer ainda um médico para te examinar e colocar um nome na sua doença? Se é isso que você quer, faça-o. Não precisa ter reservas e pedir-me para que leve ao hospital. Né? Vai você mesmo para o hospital, sozinha. Né? E aí a mulher ficou, né, estupefata, né? Meu Deus, o que aconteceu agora com meu marido? Não quer me levar no hospital? Me fala bravo desse jeito, né? Aí, como que ela respondeu diante disso? Você está com dó, né, de gastar seu dinheiro e me levando ao médico? Você quer que eu morra, né, sem ir ao médico? Então tá bom, então eu vou morrer. Né? E, novamente, então, eles entraram em atrito. Né? Por quê? Falha de comunicação. E aí, quando ele percebeu que a mulher não estava entendendo por que ele não queria levá-la ao médico, ele acabou, então, dizendo a ela, você está equivocada, eu amo você. Sendo mais velho, sempre pensei que morreria antes de você. Era meu desejo ter você perto de mim na hora da minha morte. No entanto, você contraiu uma estranha doença que está se agravando a cada dia que passa. É por isso que eu não quis, né,
te levar no médico. É só por isso, porque eu não quero que ele chegue e fale a doença que você está, e aí então, quando a gente recebe já o diagnóstico, dificilmente, não é, a doença se cura. É só por isso, eu amo você. Naquele momento que a esposa ouviu, depois de tanto tempo, o marido dizer, eu amo você, ela começou a se arrepender dos sentimentos que ela tinha negativos com relação ao marido. Sentiu, né, perdoar o marido, também, né, sentiu o amor, né, por ele, assim como ele estava manifestando por ela, e graças a esse amor, ela se curou totalmente do câncer no útero. Então, gente, é assim que ocorre. A mente esculpe o corpo carnal. Mente alegre, mente grata, só vai esculpir saúde e alegria, ok? Tenhamos uma mente sempre alegre. Muito obrigada, muito obrigada. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seite Onena TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem e filho de Deus. Agora você pode assistir a Seite Onoye em escalas, no parque, no carro, na praia. Assista diariamente a Seite Onena TV no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seite Onena TV. A qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.